Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto programa Linguagem da Fé. Estamos aqui mais uma vez com o professor Catão, professor Francisco Catão, eminente teólogo, doutor pela Universidade de Estrasburgo, doutor em teologia. Tudo bem, professor Catão? Tudo bem. Agora tem uma pergunta aqui que me intriga. Como é que podemos conceituar aí nova linguagem da fé? Eu não gosto muito dessa expressão, nova linguagem da fé, porque parece que nós devemos inventar ou encontrar uma linguagem da fé. Quando nós sabemos que Deus nos falou através da Escritura, e que a Bíblia é a expressão normativa da linguagem da fé. Então eu preferiria falar de renovação da linguagem da fé e não de nova linguagem da fé. Isso é muito importante. Abrindo o Concílio do Vaticano II, no dia 11 de outubro de 1962, o Papa João XXIII disse que a renovação é uma coisa importante na Igreja. É necessário que ela se renove constantemente para poder cumprir a sua missão. Mas essa renovação implica dois elementos. Implica, primeiro, que nós tenhamos confiança de que Deus dirige a história e que, portanto, aquilo que acontece no mundo tem um sentido. Acontece por determinação ou permissão, como dizem os teólogos, de Deus. E, portanto, tem um sentido. Nós devemos ser capazes de interpretar os sinais dos tempos. E, além disso, é preciso que a gente seja capaz de dizer a palavra de Deus de maneira compreensível para cada tempo, para cada cultura. Distinguir, como dizia João XXIII, na sua expressão, a substância da fé, que é a nossa relação pessoal com Deus, e as suas expressões, que variam com a cultura. A linguagem é um elemento de cultura. A linguagem varia. Então, é necessária uma constante renovação da linguagem da fé. Nunca é uma nova linguagem, porque nós estamos dizendo sempre a mesma realidade de Deus, a mesma realidade da encarnação da palavra, a mesma realidade da comunhão no Espírito. Mas essa realidade é dita de uma forma renovada. Então, eu sou mais favorável à expressão renovação da linguagem da fé. Nós temos na realidade hoje, principalmente na Europa, mas também no nosso país, na América do Sul, da fuga da fé. Acho que as pessoas estão se afastando da fé. Tem a ver com a linguagem? Tem a ver em profundidade, porque a fé, ela se encarna, ela se exprime, ela se traduz numa cultura. A cultura evolui, a cultura europeia evoluiu no sentido de uma progressiva secularização. Entre nós ainda temos uma cultura nascida da fé, que é a piedade popular, a religiosidade popular, e que é uma expressão da fé, mas uma expressão meio envelhecida em relação às tecnologias de ponta, às concepções novas dos meios de comunicação, do entretenimento, da diversão, da festa. Quando nós notamos, por exemplo, o Círio de Nazaré, que assistimos esses dias, ou então a grande manifestação em Aparecida,
da festa da padroeira, né, na semana passada, né, nós percebemos isso, né, que há uma certa distância cultural, né, entre as manifestações religiosas, cristãs, católicas, né, e a cultura habitual da nossa vida. Então nós temos que procurar uma renovação da nossa linguagem, uma renovação das expressões culturais da fé, para podermos estar junto do mundo, das pessoas que se distanciaram da igreja, não porque perderam a fé, e se distanciaram da igreja porque não se sentem mais à vontade na linguagem atual. A gente vê isso, um choque muito grande entre as missas paroquiais, as homilias que nós ouvimos, não é? E toda a comunicação hoje intensa e profundamente intensiva que nos é dado através dos meios de comunicação. O que seria ser mais urgente? O que precisa ser renovado na linguagem da fé? O que a comunicação tradicional não está conseguindo chegar ao coração do Isso homem moderno? Isso é um problema que precisa ser estudado com muito carinho. E foi para estudar esse problema que nós criamos, né, o site Linguagem da Fé. Foi para estudar esse problema que nós fundamos a ANEV. A Associação Nova Evangelização tem um objetivo não só de propaganda, né, ou de proselitismo, tem um objetivo de aprofundamento, né, das formas de chegar às pessoas nos dias de hoje. É claro que João Paulo II, quando ele valorizou a nova evangelização, ele tinha um objetivo que foi bem elaborado por Bento XVI. Né? O Sínodo de 2012 sobre a nova evangelização, né, para a comunicação da fé cristã, ele visou, não sei se chegou, né, mas ele visou, pelo menos, né, desenhar de maneira bastante precisa em que consiste a nova evangelização. Eu acabo de saber, alguém me disse há pouco, que o Papa Francisco teria falado da nova evangelização, né, esses dias. Eu ainda não conheço esse texto, mas é um trabalho que precisa ser feito. Né? É justamente nesse trabalho que nós estamos empenhados, de buscar uma linguagem da fé que corresponda, né, à sensibilidade, né, e à percepção nossa e dos nossos contemporâneos. O que eu tenho observado, professor Gaetão, é que muitos daqueles que criticam a fé conhecem muito pouco da fé. Então é interessante, porque no mundo moderno, e principalmente da forma que a comunicação se processa hoje, todo mundo entende de tudo, né? Quer dizer, antigamente se dizia que de médico e louco todo mundo tinha um pouco. E hoje, então, a gente vê as pessoas emitindo conceitos contrários à fé, ou de objeção à fé, completamente sem base. A fé, ela comporta dois aspectos indissociáveis. Ela comporta um aspecto de conteúdo, né, que é expresso através das verdades da fé, e ela comporta um aspecto mais subjetivo de acolhimento da palavra, quer dizer, de adesão pessoal. Inclusive, não só o aspecto decidir, de acolher a palavra de Deus, mas o aspecto de se sentir bem, de se sentir realizado, de gozar espiritualmente, na alegria, né, com a palavra de Deus que sustenta a nossa vida. É importante que esses dois aspectos, né, os teólogos dizem, a fé
como acolhimento e a fé como conteúdo. Esses dois aspectos caminham juntos. O grande problema que nós sofremos hoje é que as pessoas recebem com alegria a mensagem do Evangelho, só que numa linguagem que não diz exatamente qual é o seu conteúdo. O conteúdo, por exemplo, da pregação no Brasil é excessivamente político. Nós não pensamos sempre em função das realidades imediatas, quando a fé nos leva a pensar nas realidades definitivas. A vida eterna, ela é esquecida quase. Nós queremos um conteúdo concreto, como é que nós vamos transformar o mundo. Então, esse é um defeito muito grande na expressão da fé aqui no Brasil. E nós precisamos reencontrar a linguagem para falar de Deus. Nós não sabemos mais falar de Deus. Um sinal, por exemplo, muito grave dessa desordem no conteúdo da fé é você optar por transmigração, né, ou ressurreição. Nós, com frequência, a gente vê essa pergunta colocada nesses termos. Isso é um absurdo total do ponto de vista do conteúdo da fé. Então, teríamos que fazer um estudo, né? E para esse estudo eu convido todos aqueles que quiserem, deveriam procurar a ANEB, e a ANEB deveria ser capaz de fazer essa iniciação dos evangelizadores, que no fundo é uma iniciação na renovação da linguagem da fé. Sem dúvida, é um grande desafio. E nós estamos de coração abertos. Agora você estava falando e eu lembrei, né, que Paulo se referiu a essa situação. Se a nossa esperança fosse somente para este mundo, seríamos coitados, né? Quer dizer, não tem. Talvez seja um pouco a desordem do mundo contemporâneo. Quer dizer, a excessiva ênfase no mundo econômico, Sem dúvida. Sem dúvida. Se você abre um jornal, você assiste um programa de televisão, tudo aquilo que lhe é comunicado tem relação com o dinheiro. Nós vivemos numa sociedade profundamente marcada pelo dinheiro, né? Ora, o que nós lemos no Evangelho, né? É que Deus e o dinheiro não andam juntos. Esse é um grande desafio, né? Por que nós pensamos na importância dos pobres no Evangelho? Porque nós sabemos que Deus não combina com dinheiro, né? E por que nós desconfiamos de todas essas formas de igreja que são capitalistas, né? Porque nós sabemos que evangelho e dinheiro não andam juntos. E nós estamos numa civilização do dinheiro, né? Faça o exercício de pegar um jornal e folhear da primeira à última página e marcar as notícias que não têm relação com o dinheiro. Elas são muito poucas, quase inexistentes. Eu tenho feito essa experiência. Então, praticamente, podemos dizer, a pregação, de alguma forma, ela se voltou também um pouco para isso, né? Para a questão da injustiça social, que ela é gritante, ninguém está dizendo que não, mas a questão transcendente, ela foi deixada um pouco de lado. Foi deixada de lado. Agora, veja, a vinda do Papa Francisco no Rio de Janeiro, quando ele começa a falar do Evangelho de uma forma mais direta, mais simples, como isso encantou as pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida, porque o ambiente brasileiro ainda está profundamente marcado por uma cultura que tem as suas origens no cristianismo. Nós estamos ainda muito longe do nível de secularização que existe em outros países, né? Inclusive em países cristãos, como são os países escandinavos, né?
profundamente secularizados. Sem dúvida. O Evangelho ainda é uma força no Brasil. Não é a igreja que é poderosa politicamente, é o Evangelho. A força da igreja no Brasil vem do Evangelho. Sim. Falando, né, a respeito do Evangelho, e o Papa Francisco se refere muito à esperança. Quer dizer que o Evangelho traz esperança, e nós percebemos que o mundo econômico, ele sempre traz desesperanças. Nós estamos agora na iminência de lá de uma, por exemplo, digamos assim, o tema de hoje, porque sempre tem um tema econômico urgente e o prenúncio de uma catástrofe, como agora, por exemplo, é a questão lá do conflito do presidente americano com o Congresso. Né? Quer dizer, sempre há desesperança, enquanto que o Evangelho, ele é a linguagem da esperança. Sem dúvida. Nós temos muitas vezes a linguagem da utopia e não da esperança. A esperança é a certeza de que o amor de Deus por nós não falha. Nós podemos basear a nossa vida no amor de Deus por nós. Nós somos suas criaturas, queridas por Ele, amadas por Ele, e que havemos de nos realizar como criaturas queridas e amadas por Deus. Essa aqui é a esperança. Não é a utopia de um mundo melhor. Então há uma correção muito grande a fazer nessa nossa linguagem da esperança também. É essa situação do amor de Deus, que você acabou de se referir, que muda a pessoa. Conscientizando-se deste amor que é testemunhado pelo Espírito no nosso coração, a pessoa muda. Nós temos tido muitos exemplos de pessoas que têm mudado por entenderem esse amor de Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. É o entendimento básico da renovação no Espírito, ou da efusão do Espírito. Você compreender que você é amado por Deus. Você ter a certeza íntima do coração, ainda que não saiba exprimir, de que você vive porque Deus o ama. Sem dúvida. E esse é um conteúdo da fé que não muda. Esse é o conteúdo da fé que não muda. E ele pode ser expresso de tantas formas, né? Em mil formas de linguagem. E a resposta pode ser de diversas formas, né? Exato. Quer dizer, a pessoa pode se expressar de uma maneira como a gente vê a juventude, dizendo que Deus é 10, Deus é... Bom, a forma básica é a própria vida. Né? Nós expressamos a nossa fé, antes de tudo, pela forma com que vivemos. Não são as palavras, são os atos, a prática que movem. É isso. Nós temos, então, um compromisso com vocês de continuar aprofundando essa linguagem da fé. Como vocês viram pelo relato do professor Catão, esse assunto ele não é um assunto já resolvido. Na verdade, é um assunto que nós estamos experimentando como novidade no século XXI. E podemos dizer que a igreja ela está totalmente voltada para isso e, naturalmente, porque é o Espírito de Deus que conduz a igreja e a igreja se renova sempre. Professor Catão, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Para você que nos acompanhou, esteja sempre conosco. Participe, entre em contato conosco, mande suas dúvidas, suas sugestões. Obrigado e até a próxima.